Você é aquele aluno ou aquela aluna que ainda tem medo da tão temida partícula Q? Se esse assunto ainda te assusta, fica comigo que após a vinheta a gente vai falar sobre ele. Salve, salve, moçadinha! Professor Evandro na área. Tudo bem com vocês? Moçada, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, aproveita que está aparecendo aí na tela um inscreva-se e bota aquele joinha maroto pra gente, compartilha no seu canal. Isso só vai nos fortalecer e fazer com que cada vez mais a gente coloque mais conteúdo sobre esse aqui no canal. Tá bom? Moçada, vamos deixar então de churumelas e vamos lá direto para nossa questão? Ou vocês preferem antes discorrer um pouquinho sobre essa partícula aqui? Só para a gente relembrar aqui, moçada, a partícula Q, ela pode ser interpretada em várias questões como pronome. Que tipo de pronome? Pronome indefinido, pronome relativo. Pode ser interpretada também como interjeição, como partícula de realce, como conjunção coordenativa, como conjunção subordinativa e o tão temido pronome relativo. Beleza? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, resolvendo uma questãozinha que já caiu em concurso militar e aproveitando que as duas próximas semanas já estão aí batendo a porta para esses concursos militares, vamos então resolver essa questão. Vem comigo então, moçada, vamos lá. Tá na tela aí para vocês, moçada, uma questãozinha aí que já caiu em concurso anterior, que diz assim, ó: não vão a uma festa que não voltem cansados. Olha, o que é essa alternativa, ou o que é essa questão pedia para você? Ela pedia o seguinte, ela te dava essa frase, tá bom? Ela te dava essa frase e falava assim, ó: assim como o que desta frase, em qual outra alternativa a palavra em destaque, que era um outro que, tem a mesma função morfológica, tem o mesmo valor morfológico, ok? Então aqui o que você tinha que fazer de antemão? Você tinha que identificar qual é a função morfológica dessa palavra. Às vezes ele pode até pedir uma função sintática, mas aqui não. Era uma função morfológica, ou seja, qual é o valor da palavra que nesse contexto. Então veja, quando você lê essa frase, ela parece um pouco confusa, porque eu tenho duas negativas. E duas negativas viram uma assertiva, né? Viram uma seta. Se você manja um pouquinho de lógica, você sabe disso. Quando você fala que não vão a uma festa que não voltem cansados, seria mais ou menos a ideia de dizer que a toda festa que eles vão, o resultado disso é voltar cansado. A toda festa, resultado. Então a ideia que se passa aqui, moçada, é de causa e consequência. A festa é a causa e a consequência é retornar cansado. Então nós poderíamos fazer aqui uma reescritura desse assunto da seguinte maneira. A gente poderia pensar assim, ó. A festa, tá? A festa era tal que voltaram cansados? Ou se você quiser também, você poderia escrever assim, ó: tamanha era a festa que voltaram cansados. Por que eu estou agindo dessa maneira? Por que eu estou classificando assim? Porque você vai ver que toda vez que você tem esse tal, tão, tamanho, que, você tem como resultado a tal da oração subordinada adverbial consecutiva. E o que é uma adverbial consecutiva, moçada? É aquilo que traz consequência. Então esse que, ele é uma conjunção subordinativa consecutiva. Era o que você tinha que entender em relação ao que fornecido no exame. E agora a gente vai analisar as demais alternativas e tentar buscar o mesmo valor. Vamos lá? Vem comigo então, vamos identificar aqui na letra A. Na letra A fala assim, ó:
Parece paradoxal que... Olha, eu vou analisar da seguinte maneira. Eu tenho aqui o verbo parecer e tenho aqui o verbo acreditar. Dois verbos, duas orações, a gente sempre separa antes daquele suposto conectivo, que para mim aqui é o que eu quero analisar. E aí eu posso dizer assim, ó, isso parece paradoxal. Professor, mas não está escrito isso lá? Sim, a gente sabe que toda vez que você tem aquele grupinho de orações chamado de orações subordinadas substantivas, a dica é: pegue todo o conteúdo que você tem e tire, e volte com o pronome isso. Se ele tiver uma função sintática, essa função sintática é da oração que você tirou. E isso só ocorre com as orações substantivas. Então, esse isso que você está vendo aqui, ó, ele passou a ter valor de quê? Ele passou a ter valor do sujeito da tua oração. Então, ele é o sujeito. Opa! Então, esse sujeito foi representado por uma oração. E o que introduzindo esse tipo de oração? Esse é o famoso que subordinativo integrante, ou seja, ele é uma conjunção subordinativa integrante. Então é a nossa resposta, conjunção subordinativa? Não, ela é uma conjunção subordinativa que introduz as orações substantivas, por isso é integrante. A que nós analisamos, ela é subordinativa também, só que ela é adverbial consecutiva. Vamos para a próxima agora. O item B diz assim para você, ó: criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas. Mais uma vez eu tenho lá o verbo criar e tenho o verbo pretender. Mais uma vez eu separo aqui e olho para esse que. Só que observe, o verbo aqui, ó, ele naturalmente foi para a terceira pessoa do plural, tá? Terceira pessoa do plural. Por quê? Por causa deste nome aqui, ó. Tecnologias. O que isso quer dizer? Significa dizer que para o pronome que está aqui, esse camaradinho é o antecedente dele, tá? Se ele é o antecedente dele, significa que esse aqui é um bom e velho pronome relativo. Então já vimos que não é a mesma função. Mas o que um pronome relativo faz? O pronome relativo, ele introduz as orações adjetivas. Então é outro tipo de oração que eu tenho aqui, uma oração adjetiva restritiva, mas não com valor de adverbial consecutiva como nós vimos, né? Vamos para a próxima agora, o item C. Os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível. Deu para entender? Ó? Os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível. Pô, professor, o senhor está ficando meio gaga mesmo, está comendo palavras aí. Não, eu não estou comendo palavras. Eu, propositalmente, retirei o que da oração. Eu fui lá e retirei o que da oração. E ela não perdeu o contexto. Não houve modificação nenhuma. Então, significa dizer que esse que aqui, ó, é a famosa partícula expletiva. Então, ele é uma partícula expletiva. Professor, o que é uma partícula expletiva? Um trava-língua isso aqui, né? O que é uma partícula expletiva? Nada mais é daquela partícula que ela está ali apenas para dar o que na sua oração, na sua ação? Dar um realce a ela. Então, ela é uma partícula de realce. Ela pode ser retirada do contexto sem perda nenhuma da significação inicial. Então também não é a nossa função. Vamos agora para a letra D. Na letra D nós temos assim, ó. Tem tanta coisa. Olha o substantivo aqui, tá? Tem tanta coisa, mas ó, olha esse tanta coisa aqui, ó. Que tem tanta coisa aqui. Veja que aqui eu separaria novamente. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho outro verbo. Tá? Que fica impossível acompanhar, né? Ok? Mas o que a gente entendeu aqui? Que mais uma vez eu tenho aquela estrutura do tal, tão, tamanho, que. Então esse que sim, esse é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Opa, então achamos aqui a nossa resposta. Bateu exatamente com aquela inicial que nós tivemos. Olha lá, não vão a uma festa que voltem cansados. Tamanha era a festa que sempre voltam cansados. A festa era tal que voltaram cansados. Então aquela relação de causa e consequência. Eu costumo brincar ainda com os meus alunos dizendo assim, ó, eu desenho esse camarada aqui, ó. Aí
Você vai me dizer, mas o que é isso aí, professor? Isso aqui nada mais é do que um T grandão, só para o pessoal não confundir as coisas, e o YouTube também não me caçar aqui, né? Aí eu falo assim, ó, depois do Tzão, que é o T grandão, é um T maiúsculo, tá? Não é nada fora disso, sempre vem a consequência. Então aqui eu vou ter tal, tão, tamanho e suas variantes, né? Tamanhos, tamanhas, tá? E aí, né? Pode ser tamanho, tamanha. E no final aqui eu vou ter o que a banca queria, que é aquele quezinho, dando pra gente a ideia de ser consecutivo. Então, depois do Tzão, do T grandão, sempre vem a consequência. Beleza, moçada? Tranquilo? Deu para entender isso aí? Então, nós achamos aqui a nossa resposta. Mas, como são 5 alternativas, vamos dar uma olhada na última aí. E ele diz assim, ó, existe um senso de que... Olha só, aqui vai uma dica particular minha, né? Aquela que eu forneço para os alunos. Separe sempre depois da preposição. Isso é uma dica. Por quê? Porque seja lá o que for isso que eu estou tirando, você vai observar que ele é regido por uma preposição. E sendo regido por uma preposição, você não vai poder chamar isso de sujeito, você não vai poder chamar isso de objeto direto, você não vai poder chamar isso daí de um elemento que não seja aquele que é regido por um verbo ou por um nome. Nesse caso, ele está sendo regido pelo nome senso, um nome abstrato, e quem tem senso de alguma coisa. Então, essa frase, essa oração deveria ser assim, ó. Existe um senso de mais isso. Professor, por que novamente o isso? Porque eu retirei toda essa oração aqui depois daquela barrinha que eu coloquei ali. Então, mais uma vez, é aquele tipo de oração que você retira, volta com isso e ele assume um valor sintático. Nesse caso, um valor sintático de complemento nominal. Com isso, então, mais uma vez, nós temos aqui um que, sendo uma conjunção o quê? Integrante. Belezinha, moçada? Tranquilidade? Deu para entender isso aí? Todo mundo aí conseguiu compreender? Se sim, coloca no comentário pra gente aí, tire suas dúvidas, a gente está sempre aqui à disposição, beleza? Maravilha então, moçada. Bom, se você gostou, se isso aqui já, né, te ajudou em algum momento, pô, então já valeu a pena de colocar aquele joinha aí pra gente, de se inscrever no canal e de fortalecer aí todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui gratuitamente para vocês, beleza? Bom, fica a dica aí da palavra que, também da palavra ser, para quem vai fazer prova de concurso militar que está vindo aí no próximo fim de semana, fique atento a essas duas partículazinhas aí. Elas são essenciais, sempre aparecem em concurso. Moçada, aquele forte abraço para vocês, muito obrigado aqui por acompanharem o canal, e vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, aquele forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!